Adriana Cubas, tudo bem, meu amor? Tudo bem. E você? Como é que você está? Tudo bem. Prazer em te receber, viu? Igualmente, obrigada pelo convite. Todo mundo fica assim meio com frio na barriga na hora de uma entrevista de emprego? Eu fico. Olha, eu diria que 99,9% das pessoas ficam. Pela sua experiência, é assim que funciona? Sim, com certeza. Inclusive, eu atendo também como coach, como consultora de carreira, e tem pessoas que saíram dos empregos, 20 anos numa mesma empresa, profissionais gabaritados do mercado, estão voltando e viram para mim e falam: Adriana, a última entrevista que eu fiz foi há 20 anos atrás, eu não sei como me portar numa entrevista de emprego. Porque tudo mudou. Tudo mudou, né? Exatamente. E porque não é só pessoas novas no mercado, é qualquer profissional, sendo novo, sendo mais velho, todo mundo fica com frio na barriga. Mas tem uma dica assim que, não sei se é o que eu vou perguntar, muito óbvio, mas tem uma dica assim que fazer ou não fazer? E não fazer, com certeza tem bastante comportamentos que são adequados e comportamentos que são totalmente inadequados. Para uma entrevista de emprego, você precisa ter muita confiança. E como transparecer essa confiança? No momento que você está fragilizado. No momento que você está fragilizado, é isso. É você saber contar a sua história. Então, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. A preparação para a entrevista de emprego é essencial para você sair bem, para você ter uma boa impressão, ficar mais seguro, ficar mais confiante. Mas como é que é essa preparação, Adriana? Essa preparação é muito simples. Primeiro que você tem que saber contar a sua história. Então, faz uma retrospectiva. Desde o momento que você começou a trabalhar, o que você fez de bom na empresa. Você sabendo contar a sua história profissional, enfatizando resultados, enfatizando pontos fortes, enfatizando conquistas. Isso já traz bastante credibilidade na hora da entrevista. E vale, por exemplo, assim, ensaiar no espelho, sabe? Sim. Olha, melhor do que ensaiar no espelho é pegar o seu celular e se colocar para filmar. Eita, nada como ter canal no YouTube, hein, pois Adriana? Aprende as coisas. Faz toda a diferença. Sabe por que o espelho não é uma boa? Porque no espelho você manipula. Você não tem uma visão real de como você está se portando. É verdade. Quando você grava, você tem a visão real. Você sabe do que a pessoa está vendo. Exatamente. Ai, você tem uma visão real dos seus tiques, da sua fala, se você fala alguma coisa errada ou não, o tom que você diz alguma palavra. Até do seu olhar. Sim. Né? Se você está olhando diretamente ou se você está fugindo, né? Exatamente. E outra coisa importante, comunicação não verbal às vezes denuncia muito mais do que as palavras. Então, tomar cuidado com gestos, cuidado com o olhar. Então, uma postura sempre profissional. Então, isso conta muito. Por isso que eu dou essa dica. Se grave, pega o celular, grava e depois se assiste e faça a seguinte pergunta: eu me contrataria? Então, e se eu gravar e achar que tá tudo péssimo? Não gostei de nada, tô horrorosa. Na minha argumentação, né? Não precisa entrar em desespero, pessoal, porque daí é uma grande oportunidade para você corrigir os erros antes da entrevista. Porque daí você já sabe o que não deu certo, o que não foi legal, e aí você vai treinando, continua treinando até você assistir e falar: uau, me contrato. Nossa, essa dica é muito legal. E não custa nada, né? Você põe o celularzinho ali. O celular qualquer pessoa, a maioria das pessoas tem, então. Bom, vamos para as perguntas que as pessoas mandaram de casa. Primeira pergunta foi enviada pela Elisa. Tive que sair do meu último emprego, pois estava com depressão. Hoje já estou melhor e tomo medicamentos para controlar a doença. Tenho uma entrevista essa semana. Devo contar que tenho depressão? É difícil. É tão delicada essa questão, porque é complicado você falar mentiras numa entrevista de emprego. Eu recomendo... Isso quer falar, complicado ou não deve? Não deve. Eu, Adriana, não sugiro vocês a mentirem. Mas assim, se a pessoa perguntar para você, que essas perguntas geralmente vêm nas lacunas do currículo. Então a pessoa vai pegar o seu currículo, vai falar: nossa, você ficou todo esse tempo sem trabalhar, o que aconteceu? Se o caso for uma depressão ou qualquer outra doença, é interessante falar, enfatizando que você procurou tratamento, que você tomou os medicamentos, né, que você tomou os medicamentos adequados e que você superou, que você está fortalecida e que está apta e disposta a voltar para o mercado de trabalho. Mas, Ana, pode concluir, perdão. Não, pode concluir, perdão.
E lembrando assim, de forma bem assertiva, sem entrar muito em detalhe, isso é muito importante. Mas me colocando no lugar da Eliana, se não perguntarem, eu devo falar? Se eu não contar isso, eu vou estar mentindo? Não, não vai estar mentindo, né? A omissão é diferente, né, de você contar uma mentira. Então, se não perguntarem, se não questionarem nada, então... Não precisa falar? Não precisa falar. Tá, vamos para mais uma pergunta então. Próxima pergunta foi enviada pela Fernanda. Só na última fase do processo de seleção, depois de ter passado por várias etapas de entrevistas, descobri que a vaga na qual me candidatei é para trabalhar numa loja que vende roupas de couro. Isso vai contra as minhas crenças e valores e a vaga não me interessa mais. Como posso me sair bem nessa situação? Antes de mais nada, Fernanda é uma mulher de opinião, né? Vai contra os valores dela, ela já não quer mais o emprego. Maravilhosa. Sempre junta, sempre mulheres, Fernanda. Gostei. É isso mesmo, parabéns, Fernanda. Então, é muito importante numa entrevista de emprego também, até para complementar isso que a Fernanda colocou, uma entrevista de emprego você não precisa ficar só preocupado em agradar o recrutador, você tem que saber fazer perguntas para evitar esse tipo de caso, de você só descobrir depois do que se trata a vaga, como que a empresa age. Então, nesse caso, né, vi que a empresa fere a minha ética, fere os meus valores, jogar limpo com a pessoa, com a empresa, né? Se ela te chamar para trabalhar, fala, olha, eu analisei melhor a vaga, eu pensei bem, não está alinhada com o que eu quero para minha carreira nesse momento, ou não está alinhado com... Não precisa falar que está alinhada a valores, porque tem muitas pessoas que não entendem, né, esses termos. Mas fala que, olha, eu percebi que essa oportunidade não é tão interessante para mim agora. Tá. Também sem entrar em detalhes, sem entrar em polêmicas, porque é desnecessário a gente querer contar muita história. Às vezes a gente tem... A entrevista de emprego, você tem que ir direto ao ponto, você tem que ir naquilo que interessa. Mas não pode soar meio arrogante numa entrevista de emprego que eu estou precisando muito. Sim. Eu ficar fazendo perguntas? Mas para que é? Mas trabalha sábado? Sabe essas coisas? Então, depende da pergunta. Depende da pergunta que você fizer. Pode soar arrogante ou pode soar que você não está interessado. Boas perguntas para você fazer para o recrutador. Boa, vamos lá. Qual que é o plano de carreira da empresa? A empresa investe no desenvolvimento dos seus funcionários? Como que é o estilo de liderança? Enfim, essas perguntas elas são bem bacanas e demonstram interesse na empresa. Demonstra que você tem pretensões de ficar bastante tempo nessa empresa, de você se desenvolver, para você contribuir. Perguntas meio óbvias que não se deve fazer para um recrutador qual que é o vale-refeição, qual que é o benefício, qual que é o salário, porque ele já vai falar isso para você. Mas no caso da Fernanda, por exemplo, perguntar para que é exatamente a vaga, né? Porque ela não sabia. Isso, exatamente. Passou por vários processos e tal, e não sabia para que era. Exatamente. Então pode falar, eu gostaria de saber melhor sobre a vaga, vendas, o que vai vender, qual que é o produto. Isso tudo bem perguntar. Tudo bem, sem problema nenhum. E não é só arrogante. Próxima pergunta. Ricardo. Faço várias entrevistas de emprego, chego a fazer 2 entrevistas na mesma semana, mas não recebo nenhum retorno positivo nem negativo. Chego até a segunda fase, mas não tenho retorno. Devo entrar em contato com a empresa para saber qual o motivo? Não recebo. Aí, assim, não dá nenhum retorno, é triste, não, Adriana? Infelizmente, viu, Regina? Para quem está pleiteando a vaga? Sim, é muito triste chato. demais. Sim, infelizmente, tem muitas... O que acontece, né? É uma questão bem complexa isso da empresa não dar retorno. Empresas que levam o RH a sério, que tem uma estrutura de RH bem assertiva, o retorno para o funcionário, para o candidato, já faz parte do processo seletivo. Agora, tem empresas que não têm recursos humanos, tem empresas que terceirizam esse serviço, então aí acaba tendo essa bagunça. Você pode entrar, sim, em contato com o RH, se ele não te dá o retorno, mas espera pelo menos de 7 a 10 dias antes de você entrar em contato, porque às vezes vai entrevistar outras pessoas, o processo seletivo é um pouco longo. E eu sugiro entrar em contato primeiramente por e-mail. Manda um e-mail formal, educado, se apresentando. Não manda de qualquer jeito o e-mail também, falando, olha, quero saber o resultado. Se apresenta, seja bem educado.
E se acaso a pessoa passou o telefone para você e deu essa abertura, ligue. Aí você pode ligar. Mas dá esse tempinho de uma semana até para as coisas desenrolarem e tudo mais. Pode ser que o processo ainda esteja em andamento. Exatamente. Tá. Temos mais uma pergunta. Enviada pela Luciana. É correto falar ao recrutador quem ele deve procurar na antiga empresa como referência? Acho que estão me sabotando em relação a isso. Já passei por 3 entrevistas de emprego esse ano e até agora nada. Uau. E por que você riu? Gente, eu achei sabotando, que coisa forte, né? Às vezes a gente tem essa sensação, não é? Quando a gente está procurando emprego. Sim, porque na verdade não é uma sabotagem. A referência você só passa se for necessário, se for pedido. Porque se você vai numa entrevista de emprego e já fala, olha, se você quer saber como é que eu sou, olha, tá aqui o nome do meu chefe, pode ligar para ele. Não há essa necessidade. Agora, se antes de você ir para a entrevista, a pessoa pedir um currículo, pedir referências, aí você passa a referência, sem problema nenhum. Mas se não te pedirem, não precisa. Tá. Isso não vai ser melhor ou pior. Agora, o que pode estar te sabotando não necessariamente são as referências que você está passando desnecessariamente, mas pode ser a sua postura, o seu comportamento. Por isso que a preparação é importante para você. O celularzinho lá gravar. Isso, exatamente. Tá. E também muito cuidado com a referência, né, Adriana? Cuidado, exatamente. Toma muito cuidado com quem... Porque é uma pessoa que vai falar de você. Vai falar sobre você, né, Adriana? Exatamente, tem que tomar cuidado, selecionar, de preferência, pessoas que trabalharam diretamente com você, que você teve uma boa relação, uma relação, né, profissional saudável, porque senão... Melhor não dá. Melhor não dá. Mais uma pergunta. Enviada pela Tatiane. Trabalhei numa empresa terceirizada, mas ela estava com problema judicial e mandou mais de 200 funcionários embora, inclusive eu. Uau. Fiquei 4 meses na empresa, essa foi minha única experiência de trabalho e devo dizer a verdade numa próxima entrevista ou preservar a imagem da empresa. Essas questões que envolvem... Delicado, né, Adriana? Muito delicado. Questões que envolvem essas questões jurídicas, você não precisa entrar nesse mérito até para que você não se prejudique, porque isso é uma questão da empresa. Infelizmente demitiram você nesse montante. O que você pode dizer nesse caso? Olha, infelizmente a empresa teve um problema e teve que cortar muitas pessoas devido à crise, enfim, qualquer coisa usa crise para justificar, para você não entrar nesse mérito judicial, porque se você entra nesse mérito, eles vão querer saber o que foi. Exato. E para quê? Né? Não vai te beneficiar, não vai contribuir com nada, então... Não tem necessidade. Não tem necessidade. Simplesmente fala, olha, infelizmente a empresa teve problemas, né, financeiros com a crise e teve que cortar 200 funcionários, infelizmente eu estive... Na leva. E quando demite 200, você tá na leva, mostra já que teve um corte grande, né? Exatamente. Adriana Cubas é coach de carreira e consultora. Eu vou agradecer demais a sua presença aqui. Ela tem um canal no YouTube que é maravilhoso. Adriana Cubas é o canal dela. Eu sei porque a gente já se conhecia antes, mas nos reencontramos aqui, sim, né? Nossa, olhei e falei, olha você aqui. O Instagram dela é @AdrianaCubasOficial e o site dela www.adrianacubas.com.br. Minha Flor, prazer enorme te receber aqui. Sucesso para você no seu canal. Muito obrigada, adorei te ver. E é dia do trabalhador. Isso. Então, bom dia do trabalhador para você. Para você também, muito obrigada. Vai com Deus, até a próxima. Até a próxima. A nossa repórter...